Olá, muito bem-vindas ao Entre Nós de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o motivo de tanta ansiedade e preocupação. Fique ligadinha com a gente. Bom, hoje eu gostaria de falar de uma passagem muito conhecida da Bíblia. Você com certeza já ouviu essa passagem. E o que eu acho muito incrível da palavra de Deus é essa renovação. Cada vez que nós lemos e meditamos a palavra de Deus, nós podemos tirar lições novas para a gente. Então, apesar de você já ter lido muitas vezes essa passagem, eu já ter lido muitas vezes essa passagem também, eu creio que nós vamos tirar lições preciosas dessa passagem. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, conta-se a história de duas mulheres muito conhecidas da Bíblia, as irmãs Marta e Maria. Vamos prestar bastante atenção nessa história porque me chamou muita atenção, especialmente os termos usados nessa passagem. São termos assim que parece que essa passagem foi escrita nos anos atuais. Vamos lá ver? Então fala assim no versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Essa palavra é a primeira palavra que eu quero que você preste atenção. E é uma palavra muito atual, como eu falei, né? Distrações. É algo que nós todos hoje em dia precisamos ter muito cuidado, porque o que nós mais temos diante dos nossos olhos são distrações, não é mesmo? E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você vê aqui Jesus dando pra gente a lição, a razão pelo qual muitas pessoas hoje em dia vivem ansiosas, preocupadas. Por quê? Por que que elas estão assim? Claro, nós todas sabemos que a falta de Deus na vida das pessoas tem deixado elas assim. Mas até mesmo nós que temos a fé, que servimos a Deus, que procuramos agradá-lo, você já se pegou alguma vez ansiosa? Você já se pegou preocupada? Eu tenho certeza que sim, porque você, assim como eu, somos seres humanos e nós temos o quê? Muitas vezes nos distraído. Marta, ao invés de se ligar que ela estava ali recebendo na casa dela o Senhor Jesus e que mais do que ela fazer qualquer outra coisa para ele, o que importava era ela estar ali aos pés dele, ouvindo, assim como Maria fez. Não. Ela, acredito eu, que até na boa intenção começou a se preocupar. O que a gente vai servir para Jesus? A casa tem que estar limpa. Imagina, o Senhor Jesus está vindo aqui em casa. Eu vou preparar um pão, eu vou preparar uma coisa muito boa para Ele. A intenção era muito boa, assim como a nossa intenção muitas vezes é.
no afã de fazermos muito, no afã de estarmos fazendo mesmo, né, com as nossas mãos alguma coisa, muitas vezes nós nos esquecemos da boa parte. E com isso, quando a gente está fazendo, a gente acaba se distraindo do foco principal. Isso não quer dizer, por exemplo, né? Eu não acho que Jesus, ele, em algum momento ali, ele não ia querer comer. Eu acredito que ele ia comer com eles, né? Então era até compreensível a gente pensar que Marta estava ali distraída com muitos serviços e se preocupando com essa parte. Mas não era o mais importante. E às vezes nós pensamos assim, não, mas o Senhor Jesus quer que eu faça isso. Sim, com certeza Ele quer, mas não antes de ouvi-lo. Não antes de nos assentarmos aos pés dele e ouvir aquilo que ele tem para falar para a gente. E com isso, muitas vezes a gente começa a se distrair, a gente começa... estávamos ali servindo, entre aspas, e de repente a gente já começa a ver coisas que não deveríamos ver, nos distrair com tantas coisas, quer dizer, os problemas começam a nos sufocar, começam a nos deixar preocupada, começam a nos deixar ansiosas, não é assim? Você com certeza já deve ter tido essa experiência de acordar um dia pela manhã, ler a palavra de Deus, né? Dedicar aqueles momentos para você ler a palavra de Deus e no decorrer do dia um problema acontecer, uma situação surgir e aquela palavra que você leu vir para sua mente. Não é assim que acontece? Poxa, aí aquilo te consola, aquilo te conforta, né? Porque você separou, você deixou tempo para fazer a boa parte. Agora, e naquele dia que você acorda toda atrasada, que você não teve tempo, né, de falar com Deus, ou você não separou tempo para isso, e aí os problemas vêm e você se vê desesperada, se vê ansiosa, se vê aflita. Não é sempre que a palavra de Deus vem na sua cabeça se ela não estava ali fresquinha na sua mente. Então, nós temos que saber que o motivo de muita ansiedade, o motivo de muita preocupação é a falta de focar naquilo que realmente importa. E você, às vezes, quando a gente ouve essa palavra, né, eu tenho a certeza que quase todas nós, quando ouvimos essa palavra, a gente sente uma dorzinha assim, sabe? Ai, eu sou Marta, né? Quem é humilde, né? Quem não é humilde, normalmente, não, porque eu sou Maria, porque... Mas em um momento ou outro da nossa vida, a gente vê que a gente é Marta, não é? E às vezes, o que o diabo faz? O diabo quer nos colocar para baixo, o diabo quer nos acusar, o diabo quer falar, tá vendo? Você não se dedicou, tá vendo? Você não fez isso, olha, você é assim. Essa é a estratégia do diabo. E a gente vê aqui uma repreensão do Senhor Jesus para com Marta, né? Marta, Marta, você tá aí ansiosa, preocupada com tantas coisas e a sua irmã, olha aqui, tá escolhendo a boa parte. E de repente, se a gente ouve essas palavras do Senhor Jesus, na hora vem aquela dor, né? Aquela coisa assim, poxa, errei. Mas sabe, eu estava lendo um versículo lindo antes de começar essa gravação. Olha só, você que está se sentindo triste, você que está se sentindo para baixo, porque você não tem dado o tempo devido ao Senhor Jesus. Olha só o que está escrito no livro de João, capítulo 11, versículo 5. Um outro episódio da palavra de Deus que fala de Marta e Maria. Vamos ver? João 11, 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha só que bacana. Quando o Senhor Jesus nos repreende, quando Ele ainda se importa de falar pra gente, olha, você tá errando nisso, você tá sendo assim, por mais que nos doa, por mais que seja difícil, esse é o amor dele para com a gente.
quando ele repreendeu Marta, ele não estava dizendo: "Ê, Marta, você não presta, hein? Ê, Marta, olha só como você é, olha que tipo de pessoa que você é." Não, ele repreendeu Marta porque ele a amava. E assim é o nosso Deus. Mas claro, ele, como um pai que ama e quer o melhor para os seus filhos, ele não vai deixar de repreender. Então, se observe. Todas as vezes que você vê que você está muito ansiosa, está muito preocupada, veja se o motivo disso não são as suas distrações. Veja se o motivo disso não é porque você não tem dado a boa parte para o Senhor Jesus. E Ele talvez está te falando isso. Ele talvez está te repreendendo. Mas saiba que Ele faz isso porque Ele te ama. Porque pode ninguém acreditar na gente, mas Ele acredita. Ele jamais teria chamado a atenção de Marta se Ele não a amasse, se Ele não visse que ela teria humildade até mesmo para receber aquela repreensão, né? Até ser comparada com a irmã. Você já imaginou isso? Não é fácil, né? Mas o Senhor Jesus, Ele prova o seu amor também com essa paciência conosco, com essa ternura de nos ensinar, embora às vezes a palavra dele, né, vem como uma espada que nos corta, que machuca, mas você pode ter certeza que não é para cortar e te matar. Essa espada é para que você venha ressurgir, para que você venha sair dessa situação que você tem sido fraca, que você tem sido distraída, que você tem sido 1001 coisas que não deveria ser, mas para você sair mais forte, para você ser humilde, aceitar essa palavra e então mudar. E então sempre focar em escolher a boa parte. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Não se esqueça, a resposta que nós precisamos para tudo está aqui, na palavra de Deus. Então, você vê dias atuais, hein? Ansiedade, preocupações, veja se o motivo não são as distrações. O dia que a gente focar nas coisas de Deus em primeiro lugar, pode até vir o medo, pode até vir aquele sentimento, mas a gente vai saber que a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus vai se cumprir e naquele mesmo instante, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai entrar no nosso coração. Bom, eu sou a Aline Munhoz, falo daqui do Templo de Salomão, de São Paulo, para o Entre Nós. E se você tem gostado dessa programação, se você tem sido ajudada através desses programas, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Até mais!